Fala, gente! Parece que a torcida do Corinthians já escolheu o substituto do técnico Wagner Mancini. É Renato Gaúcho, ex-gremista, é quase unanimidade entre os torcedores corintianos, com algumas raras exceções. E nós vamos falar mais sobre Renato Gaúcho no Corinthians, e ao analisar os prós e contras, o nome de Renato Gaúcho ganha força no Parque São Jorge. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Renato Gaúcho no Corinthians, eu quero mais uma vez pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, mas principalmente se inscrever no canal. Nós estamos aí próximos de 10 mil inscritos, com pouco mais de 2 meses apenas de canal, e eu sei que você, torcedor corintiano que assiste esse vídeo, tem força para a gente chegar em 10 mil hoje, até passar. Se falar da força da torcida do Corinthians, imagina quantos inscritos não vai ter esse canal até o final do dia e na sequência do nosso trabalho, tá? Conto com você aí para deixar o like, para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque quando o Corinthians fechar com o novo treinador, e se essa informação cair na minha mão, em primeira mão, eu vou gravar uma live aqui, vou divulgar com uma live aqui no Café do Setorista, tá? Não vou soltar nas redes sociais não, vou colocar aqui em primeira mão, vou ligar o computador, fazer uma live e informar você, torcedor corintiano. Lembra que eu cravei Wagner Mancini, o último técnico que o Corinthians contratou? Eu cravei, dei em primeira mão Wagner Mancini, os Neymar Whites, tem muita coisa aí, eu tô com a moral aí para você acreditar que a gente pode dar em primeira mão, é claro, temos uma boa concorrência também. Vamos lá falar de Renato Gaúcho no Corinthians. Quando se analisa os prós e contras, o Renato Gaúcho ganha muita força nos bastidores do Corinthians. Primeiro que os contras, na verdade, são até relativos. Podemos dizer aqui que o principal, né, o que pesa contra o treinador, principalmente, é o valor financeiro, mas isso é relativo, porque o Renato Gaúcho ele tem um alto salário. O Santos ofereceu uma proposta para ele de 700 mil mensais, mais os gatilhos no contrato. Se você for analisar, o Renato Gaúcho é um treinador caro ou não? Porque ele pode se pagar. Então, se a gente colocar os prós e contras, o Renato Gaúcho tem aí desfavorável para esse acerto com o Corinthians a questão financeira, porque o Corinthians vive uma realidade de contenção de despesas. A gente sabe a realidade do Corinthians hoje, não vamos nem perder tempo em falar sobre isso aqui no vídeo, porque os projetos do presidente Duílio Monteiro Alves, a gente tem falado aqui, e aliás ele tem cumprido tudo e tem sido fiel em relação àquilo que ele prometeu nas eleições. Agora, Renato Gaúcho, ele é caro? Na verdade ele se paga, porque se você for analisar os prós, são muitos. O que eu citei no vídeo de ontem em relação a ele recuperar os jogadores experientes, em relação a ele utilizar os jovens do elenco, tudo bem, isso aí já está todo mundo falando. Eu quero ir um pouco mais além nesse vídeo aqui. O primeiro que, se a diretoria do Corinthians contratar o Renato Gaúcho, ela está dividindo uma responsabilidade com a grande massa corintiana. Tá claro que a torcida do Corinthians quer o Renato Gaúcho. Isso é um pró, tá? É a favor, porque se a diretoria contrata o Renato e depois se der errado, ela vai falar: vocês não queriam? A gente tentou. Um nome campeão, um treinador com bagagem, e divide a responsabilidade. Agora, se a diretoria do Corinthians não contrata o Renato Gaúcho, ela assume uma responsabilidade sozinha em trazer outros treinadores. Não estou nem falando que ela está errada ou certa. Estou colocando aqui o que tem a favor, né? O que pesa a favor do Renato e o que pesa contra. Então, se traz o Renato, primeiro que o que pesa a favor dele, né? Falando dos prós e contras, é que o Renato ele blinda a própria diretoria.
Porque a diretoria ela tem um planejamento que aliás, é bastante elogiado por todos nós, inclusive até pelos grupos de oposição, o que o Duílio tem feito em relação às despesas do clube, tem economizado, já tem aí 20% praticamente de economia em todas as áreas do clube, não vai renovar com o Otero, não vai renovar com o Gerson, para mim fez muito certo em não renovar com o Casares, já foi até embora. Tá tudo certinho. Para manter esse planejamento, quando você traz o Renato Gaúcho, ele te blinda. Você vai poder trabalhar em prol desse projeto e deixar que o Renato cuide do futebol e tudo que vier de pressão, ele tem bagagem para segurar essa pressão. Diferente de outros treinadores, como o Lisca, como o Guto Ferreira, próprio Silvinho, alguns nomes que já foram falados que não vão ter bagagem para segurar uma pressão no Corinthians em relação ao futebol. O Renato Gaúcho, ele blinda, né, tudo isso. Isso é algo que precisa ser avaliado, favorável ao técnico Renato Gaúcho quando coloca aí na mesa os prós e contras para contratar o ex-treinador do Grêmio. Outra coisa importante, o Renato Gaúcho, ele se paga, se a gente for analisar. Porque o Renato Gaúcho, ele vende jogadores, né? O Grêmio vendeu muitos jogadores porque o Renato Gaúcho põe para jogar, ajuda na revelação dos atletas e o Corinthians pode ganhar muito lá na frente. Então essa questão do Renato Gaúcho é caro ou não é uma questão muito relativa. É claro que se ele pedir um super salário, aí nem eu concordo também com a contratação. Mas se for um salário que não foge pelo menos à realidade do futebol brasileiro, pode ser que o Renato Gaúcho se pague com venda de jogadores. É interessante se a gente for colocar os jogadores que o Grêmio vendeu nos últimos anos, né? A gente lembra o Cebolinha, tem tantos outros, e o Renato Gaúcho, ele se paga. E outra, tem a questão, se você tem um bom treinador, o Renato Gaúcho que pesa a favor dele também, ainda sobre os prós e contras, é que onde ele passa ele faz o time jogar. E o Corinthians tem mais chances de alcançar classificações em suas competições. Por exemplo, vai perder dinheiro com a eliminação na Sul-Americana precocemente, muito precocemente. Na Copa do Brasil se paga excelentes premiações e você tendo o Renato Gaúcho, é um treinador que o Corinthians pode chegar mais longe com ele. É claro que tudo pode, eu sei disso, tudo pode ou não. Mas trabalhando com a ideia de que o Renato Gaúcho sempre lutou por títulos e vaga por Libertadores nos últimos anos, a gente entende que o Corinthians pode sim brigar por títulos com o Renato, porque tem uma safra de jovens, pode fazer uma contratação pontual, uma ou outra, e o Renato pode levar o Corinthians à classificação na Libertadores, a brigar por títulos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, para mim, quando você coloca os prós e contras do Renato Gaúcho, pesa muito a favor. Ele vende jogadores, ele se paga. Se a gente for analisar, ele se paga. Ele acerta os times em que ele passa, ele blinda a diretoria nesse planejamento de economia que é muito bom, seria importante para a torcida, para a diretoria do Corinthians. Tem os jovens que ele põe para atuar, a questão de ele recuperar jogadores experientes, ele pode recuperar o Gil, ele pode recuperar outros jogadores, o Gabriel que vive uma má fase, ele pode agregar muito. Então, quando você analisa os prós e contras do Renato Gaúcho, ele ganha força no clube de Parque São Jorge, principalmente quando você vê os outros treinadores que são colocados na lista. Fábio Carille seria uma contratação extremamente polêmica, por tudo que aconteceu na sua última passagem. Já chegaria com polêmica. O Corinthians precisa de paz no momento. Tá? Você que é favorável ao Renato Gaúcho, ao Fábio Carille, você tem que avaliar isso. O que o Corinthians não precisa nesse momento é de polêmica. E o Fábio Carille se mostrou mal no relacionamento com a imprensa, com os jogadores na sua última passagem. O Corinthians nesse momento precisa de paz. Eu até acho que o Fábio Carille pode voltar ao Corinthians no futuro, pela história que ele construiu, pelo bom trabalho que ele fez, ótimo trabalho que ele fez em 2017, mas o Corinthians agora o que o Corinthians menos precisa agora é do Carille, não pela questão técnica, tá? Até falo por essa questão, o Corinthians precisa de paz nesse momento, precisa de paz, não de polêmica. Eu não traria o Renato Gaúcho, eu não traria o Silvinho, ele ainda não construiu nada como treinador para assumir essa responsabilidade agora.
E outros nomes, Guto Ferreira também, acho que não teria autoridade nenhuma em relação ao elenco, estaria na mesma linha aí do Mancini, apesar da questão técnica, o Guto para mim ser bem melhor, muito melhor que o Mancini. Eu não traria o Lisca doido também, existe polêmica recente com o elenco do Corinthians, naquela eliminação da Copa do Brasil, ele provocou, e aí já vai começar os burburinhos também, não vai dar certo, o Corinthians precisa de paz, repito aqui. Então, um técnico estrangeiro seria um risco. O técnico estrangeiro tem aquela situação, se você contratar um técnico estrangeiro que está extremamente atualizado, inteligente, que conhece o futebol brasileiro, tudo bem. Agora, se você pegar um técnico estrangeiro que não conhece o futebol brasileiro, ele vai chegar aqui no Corinthians, e eu tenho falado isso no Café da Fiel, nos programas, ele vai chegar no Corinthians e vai começar a testar tudo que já foi testado e deu errado. E quando você for abrir os olhos, acabou, já era. Você tá no fundo do poço, porque o Corinthians também não pode servir de laboratório. O Corinthians tem pressa, o Corinthians não pode errar nas decisões. Aí você traz um técnico estrangeiro, vou dar só um exemplo que eu dou muito no programa Café da Fiel, aliás, convido você, hein, corintiano, de segunda a sexta-feira às 18 horas do Café da Fiel. O exemplo que eu tenho dado é o seguinte: ele chega, olha o Léo Natan e fala assim: atacante alto, forte, hein? Interessante esse atacante, rápido, vou utilizar. Pronto, todo mundo já viu que o Léo Natel não emplacou com a camisa do Corinthians e não acredito que vai evoluir muito na sua carreira. Pronto, aí fica mais alguns meses testando o Léo Natel, ou esse Otero, esse baixinho, bate bem na bola e mete uns gols olímpicos aí nos treinos, interessante, e vai pedir até renovação, vai pôr pra jogar, e aí não vai mudar nada, então não tô falando que vai ser isso, tô falando que corre o risco em relação ao técnico estrangeiro. Tem que trazer um cara muito atualizado mesmo, se for trazer um estrangeiro. Então, colocando tudo isso na mesa, os prós e contras em relação ao Renato Gaúcho, tá? Eu acredito que seria o nome ideal hoje para assumir o Corinthians. O Samir fala tudo isso porque o dinheiro não é dele. Eu sei disso também. Eu penso muito, tentar pensar com a cabeça do dirigente corintiano em relação a grandes fundos. Depende, se ele pedir uma grana que não bate com a realidade do futebol brasileiro hoje, tudo bem, descarta. Agora, se der para fazer um esforcinho a mais e pensar que ele pode se pagar, que o Corinthians pode vender jogadores lá na frente, ele vai blindar a diretoria, o elenco, é um técnico muito interessante hoje para o momento, tá? Antes de encerrar, eu quero lembrar o seguinte: fica ligado com aquilo que eu não falei, tá? Por aí. O que eu falei está aqui, está registrado em vídeos no Café do Setorista. Printaram uma situação aí, começaram a falar. Samir Carvalho disse que Renato Gaúcho aceitou o Corinthians. Eu não falei nada disso, você que me acompanha sabe. O vídeo de ontem, agora esse vídeo aqui é isso, é o que tem de verdade, tá? Você quer saber a verdade que eu falei? Me acompanha aqui no canal todos os dias, que sempre tem bastidores do Corinthians e informações em primeira mão para você. Não se esqueça que hoje tem Café da Fiel às 18 horas, tá bom? Programa sempre quente, sempre com informações de bastidores de Corinthians, sempre com aquela informação quentinha, análises. Café da Fiel é o programa que mais cresce no YouTube relacionado ao Corinthians, tá? Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros, hein? Tá crescendo demais. Seja membro do Café do Setorista, temos o Mesa Redonda, são várias vantagens para você, torcedor, tá? Existem 4 planos: o plano cafezinho, o plano café, o plano cafezão e o plano café especial. Vem fazer parte do clube de membros, são diversas vantagens, entre elas Mesa Redonda junto comigo, e não só, né? O grupo de WhatsApp que nós temos, tem muita coisa legal para você. Dá uma olhada aí, porque aqui você apoia o canal, mas você tem vantagens de verdade, tá? Se você olhar, você vai notar logo de cara, realmente aqui tem algo que me interessa, tá bom? Dá uma olhadinha e não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ativar as notificações. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem sempre aqui tomar um café comigo. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!